Pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom. Glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma noite, estamos aqui para nos debruçarmos ante o texto sagrado, né? Que nós hoje iremos meditar, que se encontra no livro de Marcos 16, do 9 ao 20, o apêndice que nós aprendemos quinta-feira passada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, de todos, de estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. E hoje é o nosso último encontro desse assunto, uma catequese com adultos do Evangelho de Marcos. Logo, logo, logo estaremos reiniciando uma nova jornada, vai ser muito importante. E eu gostaria de orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, agradecendo a Deus pela vida do professor, por essa disponibilidade dele em abençoar-nos com essas verdades do reino. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te glorificamos nessa noite. Muito obrigado, Jesus, pela possibilidade que o Senhor nos dá de, do conforto dos nossos lares, aprender a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, da possibilidade tecnológica que o Senhor nos dá para estarmos aqui, Senhor, interagindo um com os outros e com o teu Espírito. Usa o professor, guarda a vida do nosso professor, para que ele possa cada dia mais ter saúde, vigor, para nos ensinar. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. No nome do teu Filho, Jesus, amém e amém. Vamos à leitura? Como eu disse, apêndice, Marcos 16, do 9 ao 20, diz assim: depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em nome de Jesus. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Vamos ao aprofundamento do texto. Sem dúvida, estes versículos foram acrescentados mais tarde, ao final primitivo de Marcos, para amenizar o impacto desafiador que se encerrava esse evangelho. O mais tarde, supõe-se, já circulando pelas comunidades, os outros evangelhos, Mateus, Lucas e João, pois esse acréscimo de Marcos é uma espécie de colcha de retalho tomada desses evangelhos, como veremos. Apesar de ser reconhecidamente um acréscimo, esse trecho tem profundos laços com o próprio evangelho de Marcos. Esse final acrescentado revela algo importante para a questão do seguimento e da resposta à segunda pergunta básica de Marcos.
a dificuldade que os primeiros discípulos tiveram em aceitar a ressurreição de Jesus sem as provas das aparições. Não bastaram os testemunhos de Maria Madalena e dos discípulos de Emaús, lembrados em Marcos 16, 9 ao 13. Foi necessário Jesus aparecer aos discípulos, repreendê-los e confiar-lhes sua própria missão. Essa missão já não se situa na Galiléia apenas, mas abraça o mundo inteiro, conforme o pensamento final de Mateus 28, 18 ao 20. Pode-se dividir o apêndice em 3 momentos significativos. Marcos 16, 9 ao 13, 16, 14 ao 18, Marcos 16, 19 ao 20. No primeiro, comparecem 2 testemunhas da ressurreição. A primeira é Maria Madalena, que já aparecera nos episódios anteriores, de Marcos 40, 47, 16, de 1 a 8. Aqui acrescenta-se uma informação nova, tirada de Lucas 8, 2, libertada de 7 demônios. O texto parece inspirar-se também em João 20, do 11 ao 18. De fato, ela é apresentada como a anunciadora da ressurreição. Veja ao contrário em Marcos 16, 8. A segunda testemunha são os discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 ao 35. Estranhamente, percorrem o caminho oposto ao do Cirineu, Marcos 15, 21. Voltando do campo para a cidade, trazem consigo o anúncio da ressurreição. A reação dos discípulos é desconcertante. Fazem luto e choram. Houve o anúncio de Madalena, mas não creem. Houve o anúncio dos 2 que voltam do campo, mas não creem. São os mais legítimos representantes da geração incrédula. Comparem com Marcos 9, 19. Entrando no segundo momento, Marcos 16, 14, 18 ao 18, percebemos que é exatamente isso que Jesus censura nos 11, a incredulidade e a dureza de coração. A aparição aos 11 inspira em Lucas 24, 36 ao 43. Até este momento, dureza de coração tinha sido uma característica dos fariseus. Vejam Marcos 10, 5. Apesar disso, Jesus confia-lhes sua própria missão, à semelhança do que vemos e ouvimos em Mateus 28, 18, 20 e Lucas 24, 46 ao 49. A boa notícia é confiada agora aos discípulos. Comparem com Marcos 15 e com Marcos 1, 14. E o batismo, sinal de adesão a ela, conduz à salvação. Do ponto de vista catequético, o momento é solene e importante. O catecúmeno é posto diante de uma opção que marcará sua vida presente e futura. O pedido para ser batizado sela positivamente o compromisso daqui para frente. O compromisso se traduz em gesto de libertação. Em outras palavras, trata-se de um grande trabalho de inclusão, à semelhança do que Jesus fez na Galiléia. Expulsão de demônio e cura de doentes, mediante a imposição de mão. Veja o que foi dito em Marcos 1, 21 ao 34, Marcos 3, do 14 ao 15, Marcos 6, 5, Marcos 6, do 12 e 13. Não só os que acreditaram fazem também coisa diferente, como falar novas línguas. Como entender esse fato? Havia várias possibilidades de explicação. Em primeiro lugar, lembramos que Jesus falava aramaico, mas o Evangelho de Marcos apareceu em grego. Em segundo lugar, esse fato pode não significar a fala de um idioma novo, mas um ensinamento novo, à semelhança do ensinamento de Jesus. Veja, por exemplo, Marcos 1, 22, 27. Em terceiro lugar, pode estar se referindo à língua dos povos, como já tinham sido evangelizados quando essa apêndice foi acrescentado. Não se pode esquecer que os sinais escritos em Marcos 16, 15 ao 18 dizem respeito a todos os que tiverem acreditado, e não apenas aos 11, sendo o apêndice posterior. É possível que já tivesse conhecimento dos fatos, como descrito em Atos 28, 1 ao 6, e de outros referentes à impotência dos venenos contra os que acreditaram. Ou, quem sabe, trata-se de linguagem simbólica, salientando ao avanço irresistível da boa notícia por iniciativa dos seguidores de Jesus. No último momento, se inspira na obra de Lucas, 24, 50 ao 52 e Atos 1 ao 11. Se em Atos 1, 11, permitia-se o retorno do Senhor, Marcos 16, 19 e 20 o mostra simultaneamente à direita de Deus. Compare-se com Marcos 10, 40.
É presente na ação dos seus seguidores como presença eficaz que ajuda e comprova o ensinamento do discípulo mediante sinais. Qual seria esse ensinamento verdadeiro? Marcos já o demonstrou no dia típico de Jesus, Marcos 1, 21 a 34. Sobretudo, Marcos 1, 22 a 27. É um convite voltar para Galileia. Por favor, professor. Amém. Boa noite, irmãs e irmãos, a graça e a paz. É uma alegria estar com vocês aqui no nosso 51º encontro. Como foi muito bem ressaltado pelo irmão Isaías, é o nosso último passo nessa catequese do Evangelho segundo Marcos. Nós começamos, né, passo a passo, e a gente falou, nós só vamos conseguir vencer se nós chegarmos ao fim dessa catequese. E hoje, pela graça de Deus, nós completamos esse ensinamento sobre Marcos. Algumas pessoas têm perguntado como que vai ficar, né? O irmão Isaías já comentou. Vai ter esse período de descanso e logo, logo a gente já vai estar voltando com outro ensino muito bom acerca de Jesus na família, do teólogo José Antônio Pagola, que é o mesmo autor dos Grupos de Jesus. Então, para quem está com a gente desde o início e acompanha os Grupos de Jesus, já vai estar familiarizado com o material, vai gostar, e quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer esse material que é muito bom. É Jesus na Família. A gente já aplicou esse material em Xerém e foi assim, um ensino muito maravilhoso. Pois bem, nosso último encontro é o apêndice do Evangelho de Marcos. Como o irmão Isaías leu, se encontra no último capítulo, que é o capítulo 16, do versículo 9 ao 20. A história acaba no verso 8, como foi falado no encontro passado. Só que é um término desconcertante. É um término que fica em suspenso. O que aconteceu? Jesus ressuscitou, a mensagem ali está com as mulheres, elas têm medo. Como que terminou essa história? Então, é um término sem fim, é um término sem conclusão. Então, na redação do Evangelho, foi verificada a necessidade de trazer uma finalização para esse Evangelho. Por isso que é chamado de apêndice, como foi muito bem lido pelo irmão Isaías. É um texto posterior, nos manuscritos mais antigos você não encontra isso. Isso já é assunto passado, tá? Na teologia, você encontra até ensinamentos de outros grupos religiosos que abordam isso, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Você pode pegar na Bíblia delas lá, vai estar anotado isso. Então, isso já é um assunto passado no campo teológico, nem se discute mais essa questão. E por que esse apêndice ele é importante? Eu sei que tem comentários bíblicos, mas acadêmicos que não fazem nenhum tipo de comentário sobre o apêndice. Eles vão apenas até o versículo 8. Mas por que esse apêndice é importante? Né? Como já foi explicado, a comunidade sentiu necessidade de explicar esse final e mostrar como que a fé cristã se desenvolveu a partir da ressurreição do Senhor Jesus. O local aqui é a Galileia, ele quer encontrar os seus discípulos lá para retomar a caminhada. O que eu acho muito interessante vai citar Maria Madalena, como foi bem explicado, que tem a ver aí com a tradição de João, né? Ele vai aparecer depois a 2, depois ele vai aparecer aos 11, então você vê uma tradição das aparições de Jesus. Nessa pequena passagem, você vê, né? Maria, outros 2 e depois aos 11. E assim como em João, ele fala da dureza do coração deles, né? Só que olha só como que Jesus cura essa dureza de coração. Ele dá um mandamento. Isso é bem interessante. O ambiente ali é de incredulidade, mas mesmo nesse ambiente de incredulidade, Jesus dá um mandamento para que eles vão. É muito legal isso, né? Porque, imagina, você está ali com pessoas que têm um coração duro, estão incrédulas, elas não acreditam naquilo que elas ouviram.
E por que que isso é importante no Evangelho? Por que que isso aqui é bem ressaltado? Por um simples motivo. Porque a boa nova, a boa notícia, ela é comunicada e ela deve ser crida, ela deve ser acreditada. Então veja, os discípulos, eles não estavam acreditando na boa notícia. Qual que era a boa notícia para eles? Que Jesus tinha ressuscitado. Olha como que Jesus é maravilhoso. Como que ele vai enviar pessoas para anunciar a boa notícia se elas mesmas, naquele momento, não acreditaram na boa notícia? Sabe o que é a questão disso aí, irmãos? É porque a cura de Jesus, ela se dá no caminho. É quando nós vamos caminhando que a gente fica curado. O evangelho é no caminho. Por isso que é chamado assim, os do caminho. O evangelho não é algo que você entra numa sala de aula e você aprende ali e você fala, pronto, eu já entendi e agora eu vou viver. Não, não é isso. O evangelho se dá no caminho. Por isso que a fé, né, como alguém já disse uma vez, é você colocar o pé e Deus colocar o chão. É porque você anda, você caminha. Então é no caminho que você vai ter a revelação. Jesus ali não chegou e falou assim, não, agora eu vou preparar vocês novamente até vocês acreditarem para depois eu enviar vocês. Essa não é a nossa ideia, muitas vezes. Nós vamos ficar preparando o povo até eles aprenderem para que depois eles possam fazer. Jesus não fez isso, não. Eles já tinham visto Jesus, eles já tinham andado com Jesus, eles já conheciam Jesus e agora estão vendo Jesus citado. Isso aí bastava. Né? Então é muito interessante, ó. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então, é um texto de continuação. Jesus disse-lhes, vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para a humanidade. Qual que é a boa notícia? Ele está vivo. Ele exige que nós mudamos a nossa mente agora. Todo o nosso padrão é a partir do Jesus ressuscitado. Quem crer e for batizado será salvo, quem acreditar será condenado. Os sinais acompanharão aqueles que acreditaram. Olha lá, os sinais vão seguir. E os sinais são interessantes, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum, e quando colocarem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Isso aqui, tudo isso aqui acontece com quem está indo, veja. Os sinais seguirão. Não é o discípulo seguir o sinal, os sinais seguem o discípulo. Né? Os sinais seguem aqueles que caminham. Então, o que esse evangelho termina mostrando para a gente, se ele terminasse lá no verso 8, a gente ia falar, é um clima de medo. Eles não sabiam o que fariam. Mas era um ambiente de medo. Você vê que esse apêndice, ele não tira o medo. Ele coloca que eles estavam incrédulos mesmo. Mas Jesus cura eles com a missão. Fala, então agora vocês vão caminhar, vocês vão avançar. Vocês agora vão fazer todas as obras que eu fiz. E é muito interessante, né? Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Olha, interessante. Os discípulos então saíram. Aqui já é um texto bem posterior mesmo, né? E pregaram por toda a parte. Olha só, como é que eles sabem que pregaram por toda a parte? Porque já é um texto bem posterior. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que o acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Olha que legal. Vocês lembram que no início do Evangelho, as multidões elas olhavam para Jesus e ficavam admiradas porque o ensino de Jesus era com autoridade. E você vê que esse Evangelho ele é tão simples, ele é tão eficaz, que novamente ele não fala o que os discípulos pregavam. Assim como Jesus. A gente caminhou aqui e a gente não descobriu o que Jesus pregava em detalhes. Lembra? A gente vai ter isso aonde? No Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas, que você vai ter os grandes discursos de Jesus, os grandes ensinamentos. Mas aqui, para essa comunidade, sabe o que falta? Não falta saber o ensinamento. O que falta para essa comunidade é o poder de Deus, é a autoridade de Deus segundo o ensinamento verdadeiro. Então, qual que é o retrato que está aqui por trás dessa comunidade? Ele já tem o conhecimento, ele já sabe o que Jesus fez, ele sabe o que Jesus ensinou, por isso que não é repetido aqui. Mas esse ensinamento tem que ter essa autoridade na nossa vida. Esse ensinamento tem que estar revestido com os sinais que acompanham.
Então, talvez na comunidade, o que estava acontecendo? Havia lá conhecimento, sim, sobre o que Jesus ensinou. Havia doutrina, mas não havia a mesma eficácia que havia quando Jesus ensinava. Então, o que o texto está mostrando? Que é Jesus quem vai ajudar. Como que Jesus ajuda? Pelos sinais. É o evangelho que dedica especial atenção aos sinais. O primeiro sinal é expulsar os demônios, é curar o povo, né? É tirar, é a libertação. Então, de fato, esse evangelho ele entende que todo mundo está corrompido, que todos os locais não têm chance, a não ser que seja pregado o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova. Então, esse apêndice, ele só confirma aquilo que já vinha sido dito no início do evangelho. O ensino com autoridade é um ensino que expulsa todo o mal. Você sabe por que a nossa igreja está com tanta dificuldade? A gente vê escândalo após escândalos, né? O Isaías sempre me alerta lá no Instagram sobre os materiais, ou até baixo para mandar para vocês lá no grupo. O que acontece? Por que a nossa igreja está tão fraca? É porque o nosso ensino ele já não tem mais autoridade. Eu fiz um material, eu até coloquei, vocês me perdoem que eu estou bastante gripado. Eu botei até um link hoje para vocês lá no grupo, mostrando lá os 23 materiais que eu fiz para o pessoal de Xerém. Se vocês observarem o de número 23, é o último material, que vai ser o último na ordem cronológica, né? Ele fala dos desafios numa sociedade pós-teísta e pós-cristã. O que é isso? É uma sociedade que já não... Ela é indiferente com relação a Deus. Hoje não é nem mais um ateísmo tão declarado. Hoje não é mais aquele ativismo ateísta, não é não. Para as pessoas já não é mais uma luta para provar se Deus existe ou provar que Deus não existe. As pessoas estão indiferentes com relação a Deus. E é uma sociedade também considerada pós-cristã. Talvez a gente no Brasil não tenha essa ideia, mas se você pegar, por exemplo, a Europa, né, outros países, você vai ver que é uma sociedade pós-cristã. Não é que rejeita Jesus, mas que fala assim, ó, Jesus é mais um entre os líderes. Jesus não tem exclusividade. Jesus não é, como vocês pregam, o caminho, que só ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é Deus encarnado. Então, a palavra-chave para esse mundo que nós estamos vendo aí é indiferença. E a igreja hoje ela está num papel de irrelevância. Tem até algumas igrejas que colocam, né, uma igreja relevante, e aí mistura o que é isso. Ser relevante é a gente voltar para a nossa origem, assim como eles voltam para a Galileia. Aqui nesse texto eles voltam para a Galileia. E o que nós devemos voltar? Devemos voltar para as origens do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Viver Jesus. Viver Jesus de uma forma real. Porque se nem a igreja está se contentando com Jesus, quem dirá o mundo? Hoje Jesus já não é mais o destaque na igreja. Jesus não é o assunto da igreja. Jesus não é o alvo da igreja. Nós estamos chegando num momento muito crítico, né? Mais um ano de eleição. Já começou a briga. Já começou, igreja tal apoia fulano de tal, igreja tal apoia outro. E você não vê esse apoio a Jesus. Você não vê ensinos que direcionam o povo para Cristo. Então, como é que a gente vai ser relevante num mundo em que é indiferente? Os escândalos, nós vemos aí, quando você vê essas CPIs, CPMIs, a maior parte das pessoas ali são consideradas evangélicas. Como é que pode? Pessoas que roubam os aposentados, pessoas que dão calote, que usam de dinheiro ilícito, se declaram evangélicas, né? Então, o que nós precisamos hoje é esse retorno para a Galileia. Como o texto fala, Jesus fala assim, ó, volta lá para a Galileia, fala para eles irem para a Galileia que eu vou encontrar com eles lá. É esse retorno a Jesus. Todo esse itinerário que a gente fez aqui, e vocês podem ver todos os materiais que nós temos trazido, que o irmão Isaías tem divulgado, todos eles terminam da mesma forma. A importância de retornar a Jesus de Nazaré. Esse é o único caminho para nós. Nós não temos outro caminho como igreja. É o caminho da simplicidade em Jesus. Ele não é um caminho difícil de ser enxergado. Ele é um caminho difícil de ser vivido. Porque é tomar a cruz, é renunciar a si mesmo,
é você deixar a multidão, né? Aqui tem vários irmãos que passam por essa experiência, acho que todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo, né? Estava conversando com o Max sobre isso. Todo mundo aqui, todos os irmãos, o Anivaldo, o Alvaci, acho que o João, todo mundo aqui tem essa experiência de você seguir o evangelho, você está na contramão. É até a frase que o Max usou no encontro passado, que eu até citei o material do Carlos Mestre. É na contramão com Jesus. Sempre foi e sempre será. Então, essa catequese, ela mostra isso. Toda essa jornada com Jesus é para que a gente volte lá para Galiléia e inicie o que Jesus fez. Cuidar dos carentes, pregar o evangelho na simplicidade, ir contra as ideologias da época, não se corromper, não se vender por um preço ou qualquer preço. E no meio do caminho a gente vai encontrar essas dificuldades. Mas o que o texto está dizendo? Que Jesus ele vai conosco. E esses sinais seguirão os que crê. Por que você não vê os sinais acontecendo? É uma pergunta que todo mundo faz. Amanhã eu vou mandar até no grupo um videozinho lá que o neto do Davi, neto do Davi Miranda responde isso. Perguntaram para ele assim: cadê os sinais que tinha Deus e amor? As pessoas questionam a gente: cadê os sinais que vocês faziam? Que vocês falavam em nome de Jesus e as coisas aconteciam. Você pegava um povo mais simples, mas era um povo cheio de fé. Cada um aqui tem o seu testemunho, a sua experiência, as suas lembranças, né? É triste porque a gente sempre fala assim: ah, naquela época, na minha época, né? Lá atrás, quando eu era pequeno, quando eu frequentava, é sempre no passado. A gente tem que mudar isso. A gente tem que deixar esse discurso saudosista, que tem a sua valia no sentido de que as coisas aconteceram de fato, e trazer para a nossa atualidade, porque ou Jesus está conosco ou ele não está. E se ele não está conosco, o que nós devemos considerar? Por que o Senhor nos abandonou? Agora, se ele está conosco, nós temos que questionar por que as coisas não acontecem mais. Por que esses sinais não seguem mais a gente? Por que a gente se tornou irrelevante? Né? Por que Jesus não atrai mais nem a igreja? É a culpa de Jesus? Ou é porque os nossos olhos não estão mais fixos nele? O que chegou em nós que nos tirou o foco de Cristo? E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, por esse grupo, a gente poder meditar nesses textos e poder fazer essas reflexões, né? 51 jornadas que nós tivemos no Evangelho de Marcos. Não é brincadeira, não. Isso aqui é uma jornada completa, né? E a gente vai seguir, se Deus quiser, com outras temáticas, né? O irmão Isaías vai ver a data direitinho, a gente vai anunciar no grupo. O material já está todo pronto. A gente vai enviar para vocês. E que a gente guarde isso. Que nessa jornada, a gente sempre olhe para Jesus. Não importa, irmão, se você vai ficar sozinho, ou se você vai ter muita gente. Não importa se vai ter prejuízo ou lucro, não importa. O que importa é seguir com Jesus, retornar para Galiléia e fazer a obra dele. E ele vai estar conosco. Você pode estar sozinho nesse mundo, você pode estar abandonado, mas Jesus nunca te abandona. Jesus nunca deixa de estar com você. E é melhor a gente perder a multidão aqui, mas ouvir naquele grande dia, ele fala assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Passar para o irmão Isaías. Bem, professor, muito boa essa sua fala, muito interessante. Eu queria agora abrir para os irmãos aí para perguntas, considerações, agradecendo aqui a presença de todos, né? Em especial meu amado Evaristo, que deixou de ir para o aniversário, Vitor, deixou de ir para o aniversário no local caro para ficar aqui no estudo. Esse é o Opa, Evaristo. isso é raro, hein? É raro. Por favor, o Max, fique à E aí, vontade. posso falar? Pode falar, depois o Max fala. O Max queria falar, pode, depois o Max fala. Não, o Max é mais novo que eu, pode falar, Max. Prioridade. O velhinho Não, segura, o velhinho segura. a, priori, a prioridade é sua, ainda mais sendo Papai Noel. Então tá jóia. Então vai eu. Esse texto é por demais importante e é interessante, mas não é um texto que a gente encontra nos mais antigos manuscritos, né? Aí, como o Isaías falou aí, foi um acréscimo,
né, o autor, o editor lá, o autor resolveu colocar ou porque havia a necessidade de explicar ou de completar alguma ideia. E aí ele coloca esse texto, mas aí a gente fica pensando, mas por que não está nos mais antigos manuscritos, né? E aí, rapidinho, a gente vê o versículo lá, porque se não creem serão condenados. Onde está o livre-arbítrio, né? Aqueles que não creem serão condenados. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida é abundante. Jesus morreu, né, para salvar o mundo. Mas aí, se não crer, vai ser condenado. Onde é que está a autonomia da pessoa de crer ou não crer, né? O ateu diz que não crê e pronto. E aí, rapidamente, eu chego a Maria Madalena, o professor. Maria Madalena sempre foi colocada, né, não há o nome dela, mas 7 demônios. Quem que contou os 7 demônios? Ó, saiu um, saiu dois, saiu três. Aí eu fiquei pensando, como é que os caras chegaram à conclusão de que ela tinha 7 demônios? E a gente vê a confusão, né, Maria Madalena com as pecadoras, né? Como é que a gente associa ela? E existe um pensador, eu tenho um livro apócrifo da Maria Madalena, é interessante, e é colocado, não no livro, mas um pensador coloca que por ela estar ali, como se fosse limpando o corpo dele ali, porque a mulher é que faria isso, a esposa que faria toda essa cerimônia. E ela foi a primeira que Jesus falou. Então o cara diz assim, bom, pode supor que ela era a esposa de Jesus, né? Existe essa teoria. E como é que a gente pode entender isso? Porque as pessoas perguntam e falam, como é que a gente pode entender? Até porque era prostituta e tinha demônio. Isso ficou na cabeça de todo mundo, os pregadores falam isso, aquela mulher. E a gente vê que a Igreja Católica, né, restitui ela o lugar de excelência. Né? O Papa Gregório é que jogou essa história. Aí, em 2016, o Francisco, o Papa Francisco, vai e faz uma celebração sobre ela, a honra. Então, tira aquela ideia antiga, mas essa ideia não vai sair da mente de quem pensa que Maria Madalena era prostituta, né? E que saiu 7 demônios dela. Como trabalhar isso aí, professor? É complicado, né? Legal, João. Muito legal. Essa questão do apêndice é bem interessante porque você sabe, né? O trabalho do redator aqui fica muito claro por causa da variedade de manuscritos antigos, né? Mas esse trabalho de redator tem em todos os textos, né? Você vê no Apocalipse também. Era um trabalho muito, muito comum, muito interessante. Muito legal que você colocou sobre a Maria Madalena. Maria Madalena, como você bem disse, foi lá depois, na tradição, que chamaram de prostituta. E em nenhum momento a Bíblia fala que ela era uma prostituta. Né? O número 7, eu já vi uma explicação legal, porque o que queria mostrar que o número 7 era simbólico, ou seja, ela era plenificada de demônios, né? Era uma mulher que era habitada por demônios. Aí, como era cheio de demônios, naquele momento lá do catolicismo, se atribuía a demônio o sexo, né? Mas alguns vão dizer até que era questão de enfermidade, né? Que ela era uma mulher muito enferma. Havia também essa tradução. Como encheram de demônio a mulher, levaram ela para sedução e transformaram em prostituta, mas eu creio que essa reparação está sendo feita. E essa pergunta do João é legal porque o que eu acredito? Eu acredito que é exatamente, João, por meio de grupos assim, por meio de estudos bíblicos mais avançados, que essa ideia vai mudar. Talvez demore muito, ou talvez com as redes sociais hoje, né? Esse conhecimento seja mais avançado e as pessoas passem a pesquisar mais para mudar essa ideia, né?
porque é uma coisa que ficou por meio da tradição e graças a Deus que hoje os pesquisadores, as pessoas têm mostrado que isso era incorreto, né? Essa atitude do Papa Francisco foi legal, né? Não tem nada a ver chamar ela de prostituta, mas era o Papa da época lá, e aí fazia essa... Até para querer queimar essa interpretação, né? Que ela era a companheira do Senhor. Essa questão da companheira é legal também, porque sabe o que também tem? O próprio Senhor Jesus, ele falou que quando a gente perdesse família, né, pai, mãe, esposa, tal, nós encontraríamos isso na comunidade. Então, assim, se perder a minha esposa por causa do reino, as minhas irmãs ali, elas vão fazer o papel da minha esposa. Não na questão sexual, né? Como você disse, ela foi lá e fez o trabalho que uma esposa faria, de ungir, de cuidar. Então, essa fala, talvez, João, ela tenha mais um sentido comunitário. Por exemplo, eu perdi o meu irmão porque eu seguia Jesus. Isso era muito comum na época, você sabe. Então, eu ganhei uma nova família. O João é o meu irmão que eu perdi lá por causa de Cristo. Então, eu ganhei outro irmão. Jesus fala em ganhar até 100 vezes mais, né? Então, talvez esses textos, eles tenham esse sentido comunitário que para a gente é um pouco difícil de entender, mas que na época eles entendiam. Então, quando a gente traz para os nossos dias, a gente começa a falar, tá vendo? Ela está fazendo o papel de uma esposa. Então, ela devia ser a esposa do Senhor. Mas ali era esse papel que a comunidade, um ajudava o outro. Um era irmão do outro, um era mãe do outro. Tanto é que tem aquela indicação disso, bem claro lá, né? Mulher, eis aí o teu filho, né? E aí fala para o discípulo amado, eis aí a tua mãe. Porque esse é o sentido da comunidade, né? Ela estava perdendo Jesus eu ali, né? penso que havia um certo clima de ciúme por ela Isso, ser uma liderança, né? Aí exato. o O texto Francisco diz que apócrifo, era apóstola dos apóstolos, aí é confusão. isso, exato. Ela tinha isso. Até no texto apócrifo, né? Fala que lá Jesus transmitia a sabedoria através do beijo, né? E Isso, aí, do ósculo. do ósculo, exatamente, que aí Pedro vai ficar enciumado, né? Então, com certeza, isso também pode ter sido uma leitura para tirar essa liderança, né? Porque ela de Sim, fato, ela tinha esse título, a apóstola dos apóstolos. Ela foi enviada para os apóstolos. Tanto é que no texto fala, vai lá, né? Pode ser sim, João, uma tentativa de tirar isso aí do circuito, com certeza. obrigado, Ok. professor. Muito legal, muito legal. Amém. Vamos lá, perguntas. Eu tenho, professor. Eu tenho Sim. uma colocação. Ah, o irmão Max, por favor, irmão Max. Não, pode falar, pode falar. Poxa, Estou Max, ouvindo. que é isso? Eu queria fazer uma colocação a respeito da dificuldade que os discípulos e que eles tiveram de crer, né, professor? Não É. seria pela questão com relação à ação direta do Espírito Santo? Ah, Poderia também, não é? sem dúvida. Se a gente conhecendo já o texto, né? Hoje em dia seria mais tranquilo, não É, é? E porque a outra gente coisa, conhece. professor, É isso aí, Zé. Se a gente for considerar todo o texto bíblico e não só a passagem isolada, a gente vai atribuir ao Espírito Santo, não tem jeito. É o outra Espírito coisa, Santo. professor, o ir pregar seria o mesmo de hoje, quando Jesus falou para ele irem pregar, etc., curando, seria hoje o mesmo que nós hoje procuramos viver na vida, na caminhada. Não seria subindo no banquinho e falando Jesus e tal e tal. Seria na vida, na caminhada, né? São dois tipos aí bem interessantes. Existem aqueles que são chamados para deixar a sua localidade e ir para outra localidade, que é o que nós chamamos os enviados, os apóstolos. Os apóstolos, E nós chamamos de missionário hoje, né? É. Mas esses são direcionados por Deus para sair da sua terra e ir para outros locais. Agora, a grande maioria, usar essa redundância, é na vida, é no gerúndio. É o gerúndio. Conforme você vai indo, você vai anunciando. Então, Isaías, ele vai lá no bar, vai lá na padaria, vai no supermercado, no trabalho dele, a vida dele ali, o contato, vai É uma anunciando o reino. pregação. Exato.
E os Exato. milagres são mais importantes do que os testemunhos, professor? Os sinais ali, Isaías, eles eram as duas pernas, né? O testemunho e os sinais, porque o texto vai dizer que o Senhor confirmava o testemunho dele com os sinais. Entendi. São as duas pernas. Concluindo aqui, o assunto da igreja de hoje, professor, o professor sabe, para deixar registrado aqui, o assunto da igreja hoje, João, são figuras do Primeiro Testamento, né? É. Jesus deixou de ser o centro, né? Hoje em dia, como o professor falou, hoje em dia é o ano de Abraão, o ano de Isaac, o ano de Isso. Elias. A E gente até você sabe. brinca, dizendo que não tem ano de Estevão, né? Exato. A gente até brinca, porque João Estevão morreu Batista não tem. apedrejado. E você Vamos lá, sabe Max. uma coisa que fica um prejuízo muito grande que a igreja está tendo é o seguinte: quando você apoia uma ideologia e você fica de um lado, você perdeu a veia, o tino profético da igreja. Por quê? Você pendeu para um lado. Então você só bate num lado. Você quer ver um exemplo disso? O que nós estamos vendo é na publicação do Trump. Por que o pessoal não está batendo? Porque eles aderiram à ideologia do Trump. Só que o Trump fez algo gravíssimo. Só que eles não conseguem bradar. A igreja perdeu a voz profética. Não toda, claro. Tem lá o Papa que está bradando, tem alguns que estão falando. Mas quando você abraça uma ideologia, você coloca essa ideologia acima de Cristo. Você coloca os valores dessa ideologia. Então você toma partido. Esse é o problema. As Isso é forte, facções. professor. Isso é muito interessante que você falou. Você toma partido. Então, por que não está tendo a denúncia contra o Trump? Teve denúncia aí, não teve? Utilização do carnaval e não sei o que lá. Até negócio de chinelo o pessoal implicou. Por que agora esse mesmo pessoal não bate no Trump e fala que ele blasfemou? Porque as pessoas por que não colocaram a bateram no ideologia Bolsonaro? acima do evangelho. Por que não bateram no Bolsonaro na época que ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida? Por causa da ideologia. Exatamente. A ideologia ficou acima do evangelho. Vamos lá, perguntas. Vamos lá, Max, quero te ouvir. Não, a gente fica aqui para aprender, né? E a gente vai vendo que hoje o evangelho está frio demais, né? Ele está igual aquela igreja de Laodiceia, tá ali, ele escolhe um lado e ali ele firme fica, mas não deixa de perder aquilo que nós temos que perder, nosso egocentrismo e crer mais em Cristo, né? Cristo ele já não tem tanta força na vida do cristão. Eu vi o Wilton, um vídeo lá do Wilton lá no Instagram, ele falando da vida dele, o que ele largou quando Jesus chamou ele, né? Para fazer essa missão que ele faz, o que ele deixou para trás. Cristo está preocupado com isso. O que nós deixamos por ele? Não é o que nós ganhamos, não. É o que nós deixamos. Às vezes nós deixamos vidas que, para muitos, é maravilhosa, mas entramos num caminho que é mais, como eu vou dizer para você, extraordinário. É um caminho da paz, é um caminho do amor, é um caminho da essência de conhecer a verdadeira escritura, né? Que você tem sede, tem fome. Nós vemos um texto desse aqui, a qual vai dizer que Jesus foi crucificado. E quando Jesus foi crucificado aqui, nesse livro de Marcos aqui, né, que vocês já leram lá atrás, você vai ver que quando ele olha lá para baixo, quem está lá embaixo? Quem ele curou, quem ele salvou, quem ele tirou o demônio. Então, eram pessoas que ele abraçou e todas negaram a ele. Por quê? Porque tinha um lado ali que o povo fez o que o Wilton falou aí, ó, escolheu. E pronto, vamos abraçar essa ideologia aqui e acabou. E sabemos que para andar nesse caminho não é fácil, é duro, é árduo. Você vai ser abandonado, vai ser largado. O Wilton falou sobre aí, nós estamos aqui. O nosso irmão deixou uma festa, eu também, às vezes, sou criticado por isso. Por que não faz uma festa no outro dia? Logo no dia que eu tenho, por que não faz no outro dia? As pessoas hoje dizem Exato. assim, não, mano, amanhã a gente vai, se eu tenho um culto, ou se eu tenho uma reunião, ou se eu tenho um estudo como esse, por que eu não paro e analiso isso aqui? É o fundamento da minha vida. É daqui que vai sair a paz que excede todo conhecimento.
né? Ô, Senhor Todo Jesus. entendimento, onde eu vou orar para um Deus e ele vai curar minha família, eu vou orar para um ser sobrenatural que vai abraçar minha causa, porque o homem me desengana, né? Ele dá o ponto final, mas o Cristo que nós acreditamos, esse aí, a última falha é dele. Mas acredita só quando quer. Ah, eu preciso do emprego, vou orar ao Senhor. Vou para o quarto, fecho a porta. E não é assim. Tem lugares que é íntimo e tem lugares que você pode orar à vontade. Mas o principal é criar um crédito. É criar eu falo muito sobre isso com a minha esposa. É você ter crédito no céu. Porque quando você dobrar o seu joelho, lá em cima já está lotado. Você tem todo, como é que eu vou dizer para você? Todo respeito. Agora não, hoje que eu preciso eu oro, amanhã eu vou esquecer, porque as portas já se abriram, né? E os cristãos estão usando o Senhor como escudo, como uma medalha. Eu aliso e ele faz o que eu quero. E não é assim. Somos nós que somos servos. Nós temos que ser gratos. A palavra mostra todo o tempo que ele sofreu, ele foi humilhado por nós, né? Levou nossos pecados, era sem pecado, sem mácula nenhuma, né? E levou tudo aquilo que nós tínhamos. E hoje o que nós fazemos? Se preocupamos com o quê? O que vai É, acontecer, se o carnaval vai vir, se não vai vir. É uma ideologia muito, muito pesada. verdade, verdade. Boa essa palavra, boa essa palavra. Gente, tem mais Oi. alguma pergunta? Evaristo está quietinho, Alvaci está quietinho. Ah, eu me lembrei de fazer algo aqui. Senti hoje de fazer algo aqui que antes de nós terminarmos, é, ler aqui a conta do nosso professor Wilton, para que você, sentir no coração, pega a sua caneta aí e abençoa ele, nosso querido professor. Pega a caneta aí, ó. O Pix do professor é 285 753. Anota aí, Alvaci. Se eu falei com você, pega a caneta aí para anotar. O Pix é 285 753 398 50. É o CPF. Banco do Brasil, Wilton Chine. O professor fica meio constrangido, mas isso é obra de Deus. É a família de Deus. Jesus é bom. Alvaci, Todo depois eu mando sempre. para você. Depois eu mando para você, Alvaci. Fica tranquilo. Depois eu mando no teu zap. Depois eu mando no teu zap, Alvaci. E, terminando, eu queria agradecer ao professor, agradecer ao João, ao Evaristo, à irmã Kelly, Jacira, a todos vocês, irmão Max, que foram aqui pilar, né, dessa obra aqui. E queria que hoje o professor orasse, agradecendo, professor. Por favor. Tá bom, Isaías. Quero agradecer também a todos. Fiquem tranquilos. Cadê a irmã Jacira? Tá aí, né? É só um Tá. tempinho aí, irmã Jacira, que vai ser dado, o pessoal pediu. E depois a gente vai começar uma nova jornada, hein? Uma jornada longa, igual essa Isso, aqui. Isso, a gente vai vai começar uma. terminar essa, Isso, aí a vai gente vai começar avisar quando? vocês. Pode ficar tranquilo que logo, logo a gente vai estar informando a data que a gente vai começar. É daquele mesmo autor, irmã Jacira, do Grupo de Jesus. A senhora vai gostar. Tá. É o Pagola. Vai ser Eu vou Jesus na família. Vai aproveitar ter o. aquele mesmo formato lá do Grupo de Jesus. Muito Amém. bom. A gente já fez esse material lá em Xerém. E para encerrar, dentro de tudo isso que os irmãos falaram, que o Max falou agora, eu ficava em muita crise com essas coisas. Eu sempre conversei com o Isaías isso. Eu falava, gente, não é possível. Será que as pessoas não enxergam? E aí, eu nunca esqueço de uma vez, eu ouvi uma frase do pastor Abu Chaim, Antônio Abu Chaim, já falecido, e que ele falou uma coisa que aquilo ali pacificou meu coração. Ele falou assim, vocês tratam todos os cristãos como se eles fossem nascidos de novo. Aí ele falou assim, por isso que eu prego o novo nascimento.
porque tem muita gente que está no banco da igreja ali, que chamava de igreja batista lá, né? Domingo após domingo, mas que nunca nasceram de novo. Então eu vejo, Max, irmãos, que você fala assim, mas como é que a pessoa, é que o Max falou, como é que ela não tem esse desejo, como é que ela troca Jesus por qualquer coisa? Eu também ficava em crise, eu falava, não é possível. Aí quando ele falou isso, abriu um leque na minha mente, eu falei, é verdade. Esse amor, essa busca, esse desejo é só quem nasceu de novo. Hoje esse nome nós damos de cristãos nominais. O Lloyd Jones chamava de conversões psicológicas, emocionais, mas não espirituais. Então são os nominais. Quem tem amor pela palavra não troca. Quem tem amor pela palavra tá ali. Aí você fala assim, ó, esse irmão aí tá pelo fruto, né? E aí pacificou meu coração, Max. Quando ele falou isso, eu falei, eu não posso julgar quem é e quem não é. Mas pelo menos agora eu entendo. Por que muita gente que se diz cristã coloca Jesus como última coisa? Amém. Então isso não, é pessoas que não nasceram de novo. Mas a gente tem que sempre focar no positivo, né? Foram 51 estudos, 51 encontros só desse material. Né? A gente já tem outro, já vem nessa batida aí, o irmão Isaías desde o início, irmã Jacira, o Márcio, os irmãos que chegaram, o João, o irmão Avassi, vocês que estão chegando agora. Então, assim, logo, logo a gente vai estar começando uma nova jornada, né? Tá tendo o curso bíblico aí também, a gente está junto. Tem as reuniões de segunda e sexta lá em Xerém, que vão ser gravadas agora, porque a gente vai entrar nessa jornada. Eu mandei lá o link para vocês, são 23 materiais gratuitos que vocês têm lá, pra vocês estarem acompanhando. E vamos prosseguir, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre fala com o Isaías. Esses materiais eles vão ficar por aí. O Isaías coloca lá no YouTube, e o Senhor ele faz chegar nas pessoas que ele quer chegar. Com certeza. E esse encontro aqui é maravilhoso. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por nós chegarmos nesse último encontro. Pai. Obrigado por essa catequese no Evangelho segundo Marcos. Que todos esses estudos, esse material, esse tempo de convivência, de fraternidade, de comunhão com os teus servos, que tudo isso possa redundar, Pai, em louvor para o Senhor. Que a gente possa absorver todo esse conteúdo e viver o teu chamado. Que a gente possa retornar lá para Galiléia, Senhor, para o princípio, e aprender da simplicidade do Senhor. Que a gente possa ser verdadeiros discípulos do Senhor. Que esse grupo aqui, Pai, esses irmãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Senhor. Que o Senhor forme Cristo em cada um deles cada vez mais, Pai. Obrigado pelo irmão Isaías, Pai, que semana após semana envia o convite, está sempre aqui organizando as reuniões, a irmã Jacira, irmão João, o Alvaci, os irmãos novos que chegaram, o Max, a Kelly, Senhor, o irmão Evaristo, Senhor, muito obrigado por cada um deles, por todos esses que participaram ao longo dessa caminhada longa que nós tivemos. E eu peço, Pai, que nesse período de descanso, a gente possa também avançar no Senhor, e que o Senhor prepare o nosso coração para essa nova jornada que vai se iniciar. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a noite e a família de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Vamos ficar ligados aí, Max. Vamos voltar. Amém, amém. Amém.